todos, uma vitória gigante do Botafogo contra o campeão da Europa, né? É um Mundial que tem vários tipos de confronto, vários tipos de times, vários níveis, continente, dentro do mesmo continente, no caso da Europa, que tem 12 representantes, tem times de níveis diferentes. E hoje foi um confronto, que é aquele confronto normal que a gente está acostumado no outro formato do Mundial, da Copa Intercontinental, que entre o campeão da Europa e o campeão da América do Sul se enfrentaram hoje, e o campeão da Europa vindo de uma goleada na estreia do Mundial e de uma goleada na final da Champions League. E esse tipo de confronto, os europeus vinham conquistando vitórias, algumas com grande superioridade, como no caso do Manchester City com o Fluminense, mais atrás aí, voltando mais no tempo do Barcelona com o Santos, e algumas vitórias mais complicadas, como a do Liverpool contra o Flamengo e a do Chelsea contra o Palmeiras. Mas desde 2012 que não tinha uma vitória de um time da América do Sul contra um time da Europa, que era até então esse confronto. O campeão da Libertadores contra o campeão da Champions, foi a vitória do Corinthians em cima do Chelsea. E aconteceu agora essa vitória do Botafogo. O Palmeiras empatou com o Porto, né? Perdeu gols, poderia ter vencido. Aí era um confronto que a gente não tinha. Era um confronto que a gente poderia... a gente tinha uma dúvida, poderia ter opiniões assim, mas não tinha o parâmetro. Aconteceu um Palmeiras e Porto, que não é um time que disputa título de Champions League. Foi um jogo que o Palmeiras se comportou bem, o Fluminense foi muito bem com o Dortmund, mas nenhum pegou um time do nível do Paris Saint-Germain, do campeão da Europa. E o Botafogo pegou e fez um ótimo jogo. Não foi um jogo em que o Paris Saint-Germain fez uma pressão fortíssima para cima do Botafogo. O Botafogo conseguiu levar o jogo num ritmo bom para ele. Aproveitou a chance do contra-ataque, fez o gol e não sofreu tanto. Marcou bem, conseguiu se defender, não permitiu que o Paris acelerasse muito o jogo. Foi uma vitória fantástica do Botafogo. Independente do que aconteça daqui para frente na competição, é um jogo que será lembrado aí por muito tempo. Uma vitória muito expressiva, uma grande vitória, o grande jogo até aqui de um time, um grande jogo na última década, né? O grande jogo de um time sul-americano num confronto intercontinental. Desde 2012 não tinha esse resultado e o Botafogo vence, e para mim, não necessariamente no jogo de hoje, mas no geral, esse Paris Saint-Germain de 2025 é melhor, por exemplo, que aquele Chelsea de 2012. O Chelsea chegava naquele confronto com o Corinthians, já eliminado da edição seguinte da Champions League, na fase de grupos, com mudança de treinador, perdeu jogadores no time campeão da Champions, tinha o Drogba, por exemplo, no time do Mundial já não tinha. E o Botafogo pegou um Paris Saint-Germain, que foi o campeão da Europa. Aí vão dizer, poupou alguns jogadores no primeiro tempo, ok, mas depois entraram no segundo tempo e não mudou tanto o jogo. Então uma vitória gigante do Botafogo, uma vitória que deve ser muito valorizada, que vai ser lembrada aí por bastante tempo. E como o Bruno antecipou, essa é a primeira vitória de um sul-americano contra um time europeu desde o Mundial de 2012, quando o Corinthians conquistou contra o Chelsea, né? 1-0 naquela ocasião. De lá para cá, foram 9 jogos com 6 vitórias dos europeus e 3 empates. Esse é o recorte, é o retrospecto de sul-americanos contra europeus desde 2012 até agora, ou seja, uma marca importantíssima, um tabu que o Botafogo acaba de quebrar. E em números até maiores, né, em dias, né, um time sul-americano volta a vencer um europeu em torneios oficiais após 4.568 dias. Fábio Piperno, PSG 0, Botafogo 1. A equipe liderando o grupo e tem tudo agora pela matemática, né? Para terminar como líder do grupo. Muito boa noite, Piperno. Boa noite, Guilherme Silva, Raí, Bruno. Bom, essa é, sem dúvida nenhuma, a mais importante vitória de um clube brasileiro em jogos internacionais em 12 anos e meio, né? Nesse confronto com europeus. Como você mesmo disse, 4.568 dias. E aí, eu venho insistindo muito em um aspecto nesses últimos dias, que é o confronto entre um viralatismo exacerbado e um pachequismo irreal, né? Então, da mesma forma que a gente não pode desconsiderar o fato de que os clubes europeus agora estão no final da temporada, também era intelectualmente desonesto com os clubes brasileiros criticá-los excessivamente